Olá, meu nome é Clarissa, sou acadêmica de medicina e irei apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso de ginecologia e obstetrícia, orientado pela doutora Fernanda Fonseca. O nosso grupo fez um trabalho intitulado A Prevalência de Lesões de Colo Uterino em Mulheres Jovens, um estudo no Paraná. Para introduzir, então, o HPV é o principal precursor de câncer de colo de útero e possui 200 subtipos, divididos em baixo e alto risco oncogênico. Para sua prevenção, nós temos disponível pelo SUS a vacina contra o HPV. Porém, existem outros fatores de risco para o desenvolvimento do câncer, que seria o tabagismo, a imunossupressão e o próprio histórico de câncer. No Brasil, são registrados cerca de 16.710 casos anuais de câncer de colo, numa população de 100 mil mulheres, de acordo com o INCA. A forma de rastreio para essa comorbidade principalmente a citologia oncótica, preconizada pelo Ministério da Saúde na faixa etária dos 25 aos 64 anos. O objetivo do nosso trabalho, então, foi avaliar lesões precursoras de câncer cervical fora da faixa etária de rastreio no estado do Paraná, para ponderar os possíveis ganhos ao individualizar o rastreio mais precoce, possibilitando o direcionamento de estratégias preventivas e a redução da progressão do câncer invasor. A nossa metodologia, então, foi um estudo epidemiológico com base nos dados do SISCAM. No período avaliado de 2019 a 2024, foram incluídas pacientes do estado do Paraná com faixa etária entre os 10 e os 64 anos, realizando um recorte para pacientes entre 10 e 30 anos que realizaram os exames cito e histopatológico. Antes de coletarmos, ainda realizamos uma revisão na literatura pelas plataformas Cielo e PubMed, com uso dos seguintes descritores: papilomas vírus humanos, câncer de colo de útero e rastreamento. Sendo assim, foi realizada uma análise estatística de prevalência e incidência das lesões, e as proporções foram correlacionadas com base na lesão e na faixa etária equivalente. Os resultados que encontramos foi cerca de 1.800.000 exames citológicos realizados nesse período, e o principal motivo de coleta desse exame foi o rastreamento, enquanto em porcentagens menores foi por segmento ou repetição do exame. Nesse mesmo período, cerca de 5.000 histológicos foram avaliados com lesões de alto grau de suspeição do colo uterino, e 70% desses resultados apresentaram alterações, dentre elas NIC3, carcinoma in situ, adenocarcinoma invasor e carcinoma epidermoide. Comparamos também o laudo citopatológico das lesões de alto grau de suspeição, e se focarmos apenas na população mais jovens, podemos avaliar que menos citopatológicos foram realizados. Porém, 14 dos 4.063 laudos que foram avaliados apresentaram lesão de alto grau, na faixa etária dos 10 aos 14 anos, enquanto 94.721 jovens dos 15 aos 19 anos que realizaram o exame, 303 tiveram esse resultado, se tornando ainda mais crescente a partir de então, com 0,82% de achados dos 20 aos 24 anos, e já na faixa etária dos 25 aos 29 anos, que é a faixa etária que realiza o rastreio, 1,33% tiveram esse mesmo resultado. Comparamos também os percentuais de citopatológicos e histopatológicos por faixa etária, e podemos avaliar que na faixa etária dos 10 aos 14 anos, o único achado foi no citopatológico de 14 pacientes que tiveram lesão escamosa de alto grau, enquanto dos 15 aos 20 anos, 312 pacientes tiveram essa lesão escamosa de alto grau encontrada no citopatológico, mas também houveram achados no histológico de NIC3 e NIC2, além do carcinoma invasor. Esse número ainda aumenta na faixa dos 20 aos 24 anos, passando, além de ser achado no citopatológico, as lesões de alto grau, as lesões escamosas de alto grau, o carcinoma invasor, passando também a apresentar histológicos com achados maiores, NIC2 e NIC3, e carcinoma invasor. A partir de então, na faixa etária onde já é realizado o rastreio dos 25 aos 29 anos, todos os números avaliados foram crescentes. Como discussão, então, a interpretar, avaliamos que 5,92% das lesões altamente suspeitas para lesão de alto grau acometem pacientes com menos de 25 anos. Quando correlacionados laudos cito e histopatológicos, verificamos que 20% dos exames citopatológicos resultaram não negativos na faixa etária entre os 15 e 19 anos. Essa porcentagem aumenta para 42% entre os 20 e 24 anos. O protocolo do Ministério da Saúde atualmente não abrange ambas as faixas etárias que citamos, que é dos 15 aos 19 e aos 20 aos 24 anos, pela justificativa de ter uma baixa incidência dessas lesões graves em pacientes jovens, reduzindo, assim, intervenções necessárias. Porém, também podemos avaliar que em poucos exames realizados em menores de 25 anos, foram encontradas lesões com possível
progressão para malignidade. Além de desconsiderar o tempo de evolução, que é aproximadamente de 10 anos de lesões com alto grau de suspeição para evoluir para uma lesão maligna. Com esse estudo, avaliamos que as lesões precursoras do HPV aumentaram progressivamente a partir dos 10 anos. Os dados analisados mostraram que as lesões com índice de malignidade, apesar de presentes, são menores em pacientes mais jovens, porém, considerando a progressão da doença, é possível que a infecção pelo vírus precursor tenha se iniciado de 5 a 10 anos antes, levando uma maior prevalência na faixa etária de pacientes que não foram rastreados. Os achados de análise dos exames citopatológicos reforçam essa progressão, mostrando que a maioria das infecções por HPVs em pacientes jovens, apesar de serem transitórias e manifestar-se com lesões de baixo grau, ASCOS e NIC1, possivelmente existem pacientes, né, sendo um percentual considerável, de quase 6%, de lesões que progridem para lesões precursoras que progridem para lesões mais graves com potencial de evolução de câncer invasor. A conclusão do nosso artigo é que com essas informações é possível compreender que um modelo de rastreamento baseado exclusivamente na idade não atende essa população, demonstrando que, sim, haveria benefícios numa estratégia mais individualizada, pautada em fatores de risco, que o modelo atual, esse modelo atual de rastreio limita. Limita, além do diagnóstico de quase 6% das pacientes antes dos 25 anos, limita também um atraso no tratamento adequado, visto que lesões de baixo grau provocadas pelo HPV geralmente levam de 5 a 10 anos para se tornarem lesões de alto grau. Os grupos, especialmente, que se beneficiariam desse rastreio individualizado seriam pacientes que tiveram início precoce de atividade sexual, pacientes que possuem múltiplos parceiros ou não realizaram a vacina contra o HPV ou são imunossuprimidas. Sendo assim, nós conseguimos ponderar que são necessárias mais atualizações científicas sobre o assunto abordado, buscando estratégias individualizadas para rastreio dessa comorbidade nas pacientes mais jovens e vulneráveis. Essas são as nossas referências e o meu grupo está aberto para responder as possíveis questões. Muito obrigada.